Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião. Como sempre tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares e hoje temos um convidado muito querido da saída de emergência, colaborador regular da revista Bang, o Fernando Ribeiro, vocalista dos Municipal, mas também escritor. Portanto, eu não sei bem a que título é que estás cá hoje, se calhar é uma mistura das duas coisas, mas também és um grande leitor e sempre te conheci como sendo um grande leitor, Fernando. Sim, acho que, para já, obrigado pelo convite. Finalmente consigo conjurar aqui o tempo e os demónios e tudo isso que nos caracteriza para estar convosco. É um prazer. É uma boa pergunta. Eu acho que sou o Fernando, porque eu sempre, como eu não sou muito bom numa coisa, como não consigo especializar numa coisa, sempre fiz muitas coisas. Sou daquele tipo de pessoas que têm que fazer algumas coisas e juntar algumas peças para dar um puzzlezito pequeno. E, na verdade, apesar das minhas experiências como escritor, tradutor, e das colaborações que eu tenho inclusivamente com a Bang e com a saída de emergência, eu tenho algumas dificuldades. Não tenho assim um grande interesse em me definir. Já porque não me sinto como escritor. Pronto, o escritor é uma pessoa diferente, mas é uma pessoa que gravita ao redor das letras, por simplesmente. Mas eu depois também estou a abanar o esqueleto por todo o mundo, depois também estou a fazer administração dos Municipal, por aí fora, coisas um bocadinho mais chatas. Mas eu acho que o que me distingue e realmente o que me abre as portas, não é ser exatamente o vocalista dos Municipal. O que abre a porta para eu ser o vocalista dos Municipal, até na altura em que nós formámos a banda, ninguém tinha muita coragem de ir vociferar algumas coisas. E eu também tornei o vocalista porque tinha, na opinião dos meus colegas da altura da formação, tinha um bocadinho mais de talento para as letras. Isso devia, sem dúvida, ao facto que eu já lia muito desde a adolescência e continuei, e pronto, e realmente voltamos um bocado à casa da partida, que são os livros, e eu sem dúvida que me defino como leitor. Ainda hoje sou viciado até, ainda hoje recebi, gosto de um bocado de comentar as coisas. Por exemplo, eu agora vim de uma turnê em Inglaterra, foi ótima, com os Paradise Lost, que é uma das nossas bandas de referência. Boa. E também um nome literário, não é do Milton. Exatamente. E fui a imensos pubs, para já aproveitar um bocadinho, respirar sem máscara, liberdade, beber umas cervejas, estar com pessoas. E depois gostei tanto daquilo que descobri logo um escritor, que é o Pete Brown, que escreve sobre pubs, porque há uma cultura também. Eu acho que isso é muito importante sempre no rock and roll, na literatura fantástica, haver aquela cultura que desperta a curiosidade da mente, desperta o facto de algumas pessoas iniciarem projetos editoriais, iniciarem bandas. Portanto, eu estou aqui, olha, sou, como diria o outro, o nosso saudoso historiador, uma manta de retalhos. É assim que me defino. Ok. E então, eu sei que lês um pouco de tudo. A gente já falou de livros imensas vezes. Eu lembro que tu és um grande fã do livro do Kazantzakis. Kazantzakis, sim. Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, que não tem nada a ver com fantástico, sendo que ele escreveu aquele livro brutal sobre Jesus Cristo, né? Que deu um filme e tudo. A Última Tentação. Sim, que o Saramago, com todo o respeito pelo nosso único Nobel de Literatura, que o Saramago se inspirou largamente nesse livro, que é a Última Tentação de Cristo. Havia a tentação segundo... não era a tentação do Evangelho segundo Jesus Cristo, penso que era esse livro, que eu até deixei, dos poucos livros de Saramago que eu deixei a meio, porque disse, já ouvi isto e já li melhor, até, que era o Kazantzakis. Sabes, a literatura é fantástica. Claro que nós temos que, de alguma forma, dar nomes às coisas. É como os nossos filhos, não é? Eles não se podem, apesar de serem pessoas que ultrapassam a sua nomenclatura, quando nós damos nome a uma coisa, é como dar um nome a uma canção. A canção muda logo de personalidade e torna-se um pouco nesse nome. Mas a literatura fantástica é um bocadinho como o heavy metal. É uma coisa que às vezes parece de nicho, às vezes parece que é só para alguns convertidos, mas é uma coisa que eu tenho apercebido, quer uma coisa, quer outra, e há uma relação muito forte entre estes dois estilos de música e estilo literário,
que é muito mais expansivo e é muito mais lato na sua influência do que propriamente aquilo que aparece à vista. Por exemplo, uma das coisas mais espetaculares que eu vi ultimamente foi o documentário dos Beatles, sobre a feitura do álbum Let It Be, e é do Peter Jackson. E nós, quando pensamos nos filmes do Peter Jackson, não só nos Senhor dos Anéis, mas do Bad Taste, todas as coisas mais primordiais dele, vemos que há sempre uma ligação inquebrantável entre música e um certo estilo de música, rock, indie, pop, heavy metal, e a própria literatura é fantástica. Por isso, eu quando leio, por exemplo, o Zorba o Grego, que é a grande obra do Kazantzakis, sem desprimor para as outras, aquela editora que vocês se calhar se lembram, que era a Ulisseia, não sei se ainda existe, fizeram aqueles livros muito engraçados, muito colecionáveis até. É engraçado porque o Zorba o Grego, das primeiras edições, que eu tenho uma, porque eu também sou maluquinho, pronto, para ir, não tenho dinheiro para comprar todas as primeiras edições que quero, mas vou descobrindo algumas, alfarrabistas ou LX, etc. E descobri uma do Zorba o Grego, que se chama O Bom Demónio. E é muito engraçado porque o tradutor tomou esta liberdade imensa, porque o livro em todo parte do mundo é Zorba the Greek, Zorba o Grego, mas realmente o Alexis Zorba, a personagem principal deste livro, que é um livro fantástico e, por que não, de fantasia também, mas também bastante realista. E não há personagem... era giro ver o Alexis Zorba, por exemplo, num livro do Asimov, ou sei lá, ou assim, adentrar outro universo, porque ele é realmente daquelas personagens incontornáveis da literatura universal, porque ele é realmente um bom demónio. Ele é um homem, no seu discurso, no seu percurso, nunca deixa de... também estipular muito mais os seus defeitos e viver bem com eles. É um livro quase de um homem que vive bem consigo próprio, que vive bem com o facto de amar mulheres bonitas, amar mulheres feias, amar simplesmente. Mas lá está, eu quando leio, vamos para aquela coisa, não é? A literatura... Eu nem gosto muito desse conceito. Não há literatura boa nem má. Há literatura que a gente gosta e há literatura que a gente não gosta, não é? Temos paciência, não podemos gostar de tudo. Eu ainda agora peguei naquele livro, Anomalia, já não me lembro do autor, sei que é um autor francês, um best-seller, e desisti passado um quarto do livro, porque não tinha paciência para aquilo. Ainda por cima havia uma série que era o Manifest, acho que até era na HBO, que era exatamente a mesma história. Portanto, eu acho que, de alguma forma, a literatura toda invoca um certo fantástico. Pronto, falando da ficção, tem sempre este quê de fantástico, ou talvez seja essa a pedra basilar também. O Gabriel Garcia Marques também é fantástico. Mas, Fernando, mas interessa-me essa... eu gostava que expandisse um bocadinho essa lógica, essa ligação entre a literatura de género, se tu quiseres, porque é aquilo que acabamos por chamar de alguma forma, e também os géneros musicais, não é? Essa ligação que tu vês entre o fantástico e o heavy metal me faz algum sentido, mas não sei muito bem porquê. O que é que podem ser os temas também, não? Podem ser os temas. Também pode. E as ideias, não é? Eu, sinceramente, acho, por experiência própria, é uma coisa que eu investiguei bastante, por gosto, consigo encontrar poucos estilos mais literários que o heavy metal. Não estou a fazer isto um juízo de valor em relação aos outros estilos, porque os próprios Bonnie M, quando fazem o Rivers of Babylon, que é uma canção da época disco, o Rivers of Babylon é uma citação bíblica. Por exemplo, há muitas pessoas que ouvem aquilo e ouvem... Os meus pais ouviam, etc., mas provavelmente não teriam a curiosidade literária, neste caso, de saber que aquilo é uma citação de um livro da Bíblia. E para mim sempre foi uma evidência esta conexão entre o rock e os escritores, ou entre o heavy metal e os escritores, porque das maiores bandas de heavy metal do mundo, no caso dos Iron Maiden, por exemplo, uma das músicas mais famosas do álbum de 85-86, que é o Power Slave, é exatamente a rima do antigo marinheiro, Rime of the Ancient Mariner, do Coleridge, que é uma música épica, que eles fizeram tipo, uns 10 ou 12 minutos, não está o poema todo, mas transporta para aquele universo, ainda por cima, um poeta e
e alguém que para além da poesia e do Xanadu, etc., também ensinou-nos a ler. É dele o conceito que nós temos que suspender a crença para acreditar no que se está a passar no livro, ou quem diz no livro, diz na música, diz no cinema. Depois temos outro exemplo fulcral, que são os Metallica. Os Metallica trabalharam, por exemplo, tem uma música chamada For Whom the Bell Tolls, Por Quem os Sinos Dobram, que é um dos livros mais famosos do Hemingway, e os Metallica foram tão específicos também a trabalhar o próprio Lovecraft, no álbum Ride the Lightning, também para aí de 85, 86, nessa altura, na famosa canção Call of Cthulhu. Isto para mim é uma evidência, e de vez em quando eu vou a encontros literários, etc., e estou sempre um bocado com este discurso, porque é um discurso basilar para mim, enquanto músico do heavy metal, porque eu também cheguei ao heavy metal também um pouco por ter essa sensação de que havia ali alguma coisa que tinha a ver com livros. Pronto. Por exemplo, o Tolkien é um sucesso brutal, não só no mundo da literatura, mas no mundo do heavy metal. Há desde bandas chamadas Atergoton, não sei se estou a usar a expressão certa, a bandas que desenvolvem um dialeto para emular o dialeto da Terra-média, todo aquele folk, toda aquela coisa. Há, portanto, ali um manancial de cultura literária e também musical no heavy metal que tem uma correspondência muito certeira com literatura. E não só literatura de nicho, mas também grandes clássicos, como o Coleridge, como o William Blake, como o próprio John Milton, Paradise Lost, os Ulver, que são uma banda norueguesa. O último disco, por acaso, chama-se Flowers of Evil, As Flores do Mal, do Baudelaire. Mas tem o Songs of Hell and Heaven, acho eu, penso que é assim, do William Blake também. Portanto, é uma coisa, para mim, para muitas pessoas é uma surpresa, para mim é uma completa evidência que cada vez mais vou desenterrando ou descobrindo facilmente pessoas que usam os livros ou a literatura, ou o que lhes passa da literatura, para fazer a sua própria interpretação e as suas próprias canções. Aliás, a minha grande ideia para um disco futuro dos Municipal é fazer um disco sobre livros. Pegar, sei lá, em 12 ou 13 países, Portugal, Rússia, Estados Unidos, Israel, com tradição e gravidade literária, e se calhar fazer um disco, cada música é um livro. Ando a entreter um bocado disso, também como uma forma de recompensa a tudo o que os livros dão. Pronto, porque nós falamos, os maluquinhos dos livros e os podcasts, etc. Não, eu acho que maluco é quem não lê, maluco é quem perde a oportunidade de realmente viajar, relaxar, expandir, despertar a curiosidade da mente, porque é muito difícil fazê-lo sem ler. É quase impossível, diria eu. Ok. E para ti, Fernando, quais são os autores de Fantástico que mais te marcaram? Aqueles autores que tu foste crescendo e nunca largaste e que eventualmente tenham até influenciado a tua carreira musical? Vários, como é óbvio, alguns mais. Para mim, a literatura fantástica não é só literatura de ficção de horror. Atenção, eu considero, por exemplo, o Júlio Verne, que é dos meus autores de eleição e dos autores que eu li desde miúdo, sem dúvida, um autor de ficção e de fantástico. É um autor de ficção científica, portanto é um autor de fantástico, sem dúvida. Sim, também. Por exemplo, há aquele livro dele, que eu acho que em português se chama Em Frente da Bandeira, em que eles vão procurar a tripulação. Há ali uma espécie de meta-literatura com a personagem, o livro do Poe, Arthur Gordon Pym. Isso é um exemplo muito, muito concreto, porque o Júlio Verne também, como leitor que era muito, digamos, também era leitor do Poe. Depois, há diversos livros que marcam. O Lovecraft já lá vamos, porque trabalhámos nele, mas eu agora até pensei em fazer aqui uma pequena, entre aspas, provocação, até uma ideia editorial, porque, lá está, há uma anedota que se conta
muito engraçada, se calhar as pessoas não vão achar piada nenhuma, mas eu acho, que estão duas cabras a comer a película de um filme, e uma cabra que está a comer a película do filme, a outra cabra que não está a comer na altura, diz, então, que tal? E ela diz, gostei mais do livro. E há sempre essa tensão, não é? E eu acho que em Portugal, claro que nós temos uma cultura cinéfila bastante interessante e temos bastantes, quer o Motel X, quer o Fantasporto, são festivais já de referência internacional, mas depois temos livros que nós vamos, porque vimos o filme, vamos deixando a experiência. Portanto, eu trouxe aqui algumas coisas. Trouxe O Exorcista, do Peter Blatty, Sim. que é um livro que redobra a experiência alucinante que é o filme. Esta é a edição antiga do Steve Leitores, que tem assim uma coisa meio vampírica, que era Bem antiga, muito antiga, sim. Esta é muito antiga, eu tenho outras e tenho outros livros do William Peter Blatty, mas sem dúvida que neste ele acertou na mosca. E tenho aqui também um autor que as pessoas nem sequer conhecem o nome, mas conhecem o filme de certeza, que é um livro fantástico, que é o David Seltzer, que é o The Omen, que também expande um bocadinho o filme. Agora, tenho o Lovecraft, provavelmente será a maior referência para os músicos, até, e tanto o trabalho que também desenvolvemos na saída de emergência, porque o Lovecraft, sendo um autor completamente underground, é um autor apreciado por grandes da literatura contemporânea. Por exemplo, o Michel Houellebecq tem o seu primeiro livro, é exatamente um ensaio sobre o Lovecraft. Portanto, eu transito um pouco entre aqueles clássicos, gosto muito do Poe, gosto muito do Lovecraft, gosto muito destes autores que foram traduzidos para filme, o Seltzer, o próprio William Peter Blatty, e depois vou descobrindo, descobrimos o Edgar Allan Poe polaco, que é aquele do livro dos comboios, como é que ele se chama? Zebrinsky, acho eu. Como depois vamos à Hungria, olha, este é o nosso Edgar Allan Poe, tem ali um livro que é A Danação do Homem, assim uma coisa meio bíblica. Portanto, é como dizem os ingleses, a gift that keeps on giving. Temos o Castelo do Otranto, escrito pelo Nobre, sei lá, temos na própria tradição portuguesa o Miguel Torga, que é um Alexandre Herculano, que são, não estando provavelmente no ramo, entre aspas, bastante largo do fantástico, são autores que eu vou descobrindo. Acho que isso é que é. Claro que eu leio muita ficção científica, o Asimov, a saga da Fundação, uma coisa brutalíssima, o Island com os Estranho, Terra Estranha, com essa saga, também aquele autor, ajudem-me, que é do... São tudo clássicos, tu és um fã da ficção científica clássica. Sim. Heinlein, mas, Asimov. por exemplo, depois gostei daquele livro que vocês também editaram, que é o Jack Faust, que é do Swanwick, acho eu. Sim, olha, foi o Luís Filipe Silva que traduziu, não foi? Sim. É um ótimo livro, porque eu sou doido pelo mito faustiano. Aliás, o meu filho chama-se Fausto. Aí as pessoas dizem, porque vais meter um nome tão satânico ao teu filho? Eu disse, não, vocês não conhecem a história. O Fausto é um herói romântico. Claro que há pessoas que dizem que ele vendeu a alma por sexo e conhecimento e juventude, mas, por exemplo, se nós vimos o filme do Murnau, que é um filme que pega, quer no Christopher Marlowe, quer no Goethe, pega no mito faustiano de uma forma diferente, ele vende a alma para salvar a cidade da peste. O resto, são as recompensas do heroísmo, não é? Quer ter sua... E quem não venderia por isso, não é? Exatamente. Mas sim, sou não digo um conservador, estou sempre à procura de coisas novas. Também, por exemplo, um autor que eu gosto muito é o Jonathan Littell, que escreveu Os Benevolentes, escreveu uma história antiga. Eu não sei qual é a nacionalidade dele, mas ele escreve em francês. E deste livro, claro, em confinamento também aproveitei não li o Proust, mas fui lendo coisas que não tinha tempo para ler, mas agora tive um bocado mais tempo. E, por exemplo, uma história antiga é apenas uma pessoa, são um livro para quase 400 páginas, são uma pessoa que se transforma em várias pessoas a correr num corredor e vai abrindo várias portas para o famoso metaverso, e à guerra, à paz, à fontes, aos filhos,
Portanto, eu não tenho bastantes dificuldades em ter uns autores de eleição, porque eu estou sempre a descobrir, e claro que também tenho que dar tempo e espaço à nova ficção, à nova ficção científica, à nova ficção de horror, porque penso que é um estilo que tal como o rock, que até nisso são parecidos, já lhe decretaram a morte imensas vezes, mas ele, tal como os seus assuntos, os zombies, os vampiros, parece que é um bocado imortal e volta à vida passado 3 dias, 3 anos, 3 meses, e ainda assim as pessoas não se convencem da intemporalidade que está completamente anexa à vida da literatura fantástica. O Lovecraft acho que é o melhor exemplo. Lovecraft era um autor que as pessoas liam quase em surdina. E hoje em dia o Lovecraft é provavelmente dos autores mais citados, mais reverenciados, e é um bocado transversal, o que é estranho. Para quem conhecer os contos deles, aquilo é mesmo para aficionados, mas parece haver bastantes. É daqueles nomes que nos jogos de computador, na música, no cinema, na literatura tem tantas referências, tanta gente que vai lá buscar um bocadinho, qualquer coisa Lovecraftiana, que é um adjetivo hoje em dia. Já é um adjetivo, exatamente. Virou adjetivo. Mas olha, para ti, tu que és formado em filosofia, porque é que tu achas que estes monstros são tão importantes para nós e nos fazem ressoar tanto, e alguém como o Lovecraft transforma o Cthulhu no Cthulhu e de repente toda a gente quer saber do Cthulhu? Eu sempre achei uma coisa sobre os monstros. Os monstros lembram-nos de nós mesmos. Mesmo os monstros de Lovecraft, a forma como ele os define, a forma como ele os forma, tem muito a ver, por exemplo, com as suas fobias, com a sua condição física, aquelas velhas lendas de que ele tinha medo de tudo o que fosse do mar, ainda por cima estando ali em Providence, e daí todas as suas criaturas terem um aspecto, ou pelo menos uma conotação marítima e terrífica até. Mas monstros políticos, monstros sociais, monstros de ficção, ao fim e ao cabo acabam, eu gosto do estilo porque acabam por nos lembrar a nossa própria finitude. Eu acho que o medo é exatamente isso, quando nós somos lembrados de que nós podemos ser assim. Nós não podemos ser o Cthulhu, mas qualquer um de nós pode ser, também não diria o Lovecraft, mas qualquer um de nós pode ter uma certa monstruosidade dentro de si. E o estudo da filosofia permite-nos fazer paralelismos ainda mais vagos, ou pelo menos mais abstratos, sobre o que é realmente essa nossa capacidade para a construção e a destruição. Eu gosto muito da filosofia alemã, e penso que toda a filosofia alemã daquela do século XVIII, principalmente, se foca muito o Hegel, claro que ao fim e ao cabo ficou bastante conhecido por essa dialética. Nós na faculdade não era a tese antítese, síntese, era a tese negação e negação da negação, que era uma coisa um bocadinho diferente, mas lá está, são estas coisas filosóficas que nos permitem ter estes caminhos, mas ao fim e ao cabo, grosso modo, a história da filosofia é a história do pensamento sobre os homens e sobre as mulheres, e realmente essa parte do monstro, essa parte que nós ficcionamos, e de vez em quando até espiamos um pouco na literatura, eu acho que é uma recordação, provavelmente ali de algum elo perdido, ou de alguma fase em que nós estamos ali vertiginosamente à beira, lá está, do abismo, que invoca o abismo, estamos a olhar para ele e se calhar vamos mergulhar nele. Eu até autores muito mais radicais, como por exemplo o Marquês de Sade, etc., que eu lia muito quando era jovem, sempre o achei, claro, um autor bastante difícil, bastante amoral, mas que ao fim e ao cabo tocava um pouco nas convenções. Ele tem um livro que é o Eugénie de Frenval, em que a filha de um nobre é criada como escrava sexual desse próprio nobre. Portanto, uma história de incesto daqueles que nos arrepia a espinha, não é? Mas depois nós não conseguimos abandonar aquela sensação desconfortável
de que a Eugenie não sabe que foi criada assim. Portanto, ela não tem outra realidade. Como tal, não tem noção social e não tem noção do mal, não tem essa noção. Portanto, eu acho que isto tudo da literatura fantástica, do processamento, é também nós adentrarmos um bocadinho, um barco um bocadinho frágil àquela dark side que todos possuímos. Eu cada vez que vou e cada vez que vem uma pessoa trabalhar para os Municipal, e assim muito simpática e vem assim muito afável e cordial, e assim, há de haver aí um dark side, e nós na estrada vamos de certeza descobri-lo, e acaba por acontecer uma situação em que a pessoa é posta à prova, ou alguma tentação, ou alguma decisão, e nós vemos essa pessoa. Portanto, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e por isso é o que mete mais medo também, que talvez o meu livro preferido do Lovecraft seja mesmo o caso de Charles Dexter Ward, porque é uma espécie de novela, por assim dizer, em que ele consegue expandir um pouco mais, porque o Lovecraft deixa ser muita água na boca, não é? Ou muito slime, se quisermos. Mas nesse caso, aquela coisa de não sabermos, de ouvir a voz, é uma coisa que o Lovecraft conhecia. Apesar de não se dar bem com as pessoas, ele sabia o que metia medo às pessoas. Isso é uma qualidade fantástica do Lovecraft que o fez imortal. Ia-te perguntar, Fernando, qual é que é o conto do... Eu sei que o Lovecraft é um autor importante para ti, e ia-te perguntar qual era o conto favorito. Disseste, já que é o caso de Charles Dexter Ward? Sim, um deles, pronto, é um conto bastante alargado, não é? Gosto muito da música de Eric Zahn, tive a oportunidade de traduzir para uma antologia, do terror de Dunwich. É complicado porque o Lovecraft é tipo uma banda em que faz as músicas muito homogéneas, mas há qualquer coisa que os distingue, é assim tem um estilo, percebes? Há muitas bandas que procuram um estilo. No caso dos Municipal, nós estamos sempre a mudar. Sim. Porque talvez o nosso estilo seja mais camaleónico e depois já ouvimos coisas, etc. Mas o Lovecraft é daquelas bandas ou daqueles escritores que arranjou aquele estilo, que se consolidou ali. Os contos são todos diferentes, mas ao mesmo tempo há uma grande uniformidade linguística neles. Mas eu gosto imenso da música de Eric Zahn e dos casos Charles Dexter Ward. Acho que são contos... sei lá, podia dizer magníficos, mas lá está, usar esta palavra nunca acontece nos contos de Lovecraft, é sempre perigosa, mas aquela suspense, aquela coisa que nós não vemos, porque é muito o jogo de sombras do Lovecraft, nós não sabemos muito bem o que está lá. Eu gosto desses contos, mas gosto muito do Escape from Innsmouth. Escape from Innsmouth, claro. Em que ele próprio se vai transformando, e depois aquela vila de Innsmouth é qualquer coisa. Eu joguei durante muitos anos e vou começar a jogar outra vez agora o Call of Cthulhu, que é um role-playing game baseado na obra de Lovecraft. E podes jogar aquilo em vários cenários. Hoje em dia, 2000 e tal, e tens aventuras Lovecraftianas. Ou podes jogar na Roma Antiga, ou na Idade Média, ou no Renascimento, ou na Era Vitoriana. Há cenários para todas as épocas. Mas os cenários que têm mais aventuras são os passados nos anos 30, que é precisamente o período em que o Lovecraft escrevia, não é? Então tens um volume que é só sobre Innsmouth, tens um volume só sobre Arkham, um sobre Dunwich, conto com as ruas, com o nome das personagens, vão buscar aos contos todas as referências. E sempre achei Innsmouth, sabes, decadente, um antigo porto pescatório, tudo aquilo aos pedaços, as pessoas cruzam-se com aqueles deep ones, aqueles profundos, aqueles homens-peixe, e então começam a ter pequenas transformações que são ou não hereditárias, consoante a tua sorte genética. Aquilo é apavorante. E há muita gente que insiste numa tecla sobre o Lovecraft, que é, ele era muito racista, e isto era a maneira dele chamar a atenção para os portugueses também, para a comunidade portuguesa que ele prezava. Claro. Os negros, os italianos, os polacos. O que é que tu sentes sobre, nesta era do politicamente correto e do cancelamento, e em que se olha para os anos 30 do século passado, quando toda a América era racista e se vivia em plena segregação racial, mas se tenta boicotar o Lovecraft especificamente? O que é que tu tens a dizer sobre América teve e ainda tem problemas, não é? Em pleno século XXI de racismo, e até aos anos 70
pelo menos, vá no grande auge dos movimentos pelas liberdades civis, teve que mudar, como eu costumo dizer, mudou da mesma maneira como mudaram as pessoas de se transportarem em carros transportados por animais para veículos automatizados. Eu não sou um fã do revisionismo e do cancel culture. Um dos grandes princípios da antropologia que se pode aplicar à forma como nós também lidamos com a história ou com a historiografia é que nós não devemos julgar um povo pelos nossos hábitos, não é? Nós não podemos ir à Papuásia e ver alguém com um osso enfiado no crânio e dizer pronto, que é um folclore e que aquilo não está bem feito. Mas hoje em dia nós vivemos numa época de culto de informação. Nós vemos até que a própria pandemia, agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que para cada assunto é inacreditável a quantidade de especialistas em geopolítica, etc. E nós parece que vivemos num mundo tipo de uma academia grega, em que toda a gente lê o Aristóteles e o Platão e toda a gente percebe tudo. E isso realmente é um bocado, isto agora é um bocado inusitado, mas é um bocado como ter filhos. Tu não podes dar todas as instruções, tu não podes dar muita informação a uma criança, porque senão tu roubas-lhe a capacidade de decisão e de próprio raciocínio. E todas essas coisas, por exemplo, até há a série que eu parei de ver do Lovecraft, porque se focava muito na questão social. E o Lovecraft era um homem do seu tempo. A única diferença do Lovecraft de outros homens é que o Lovecraft fez uma obra ficcionada que pode ser interpretada de diversas maneiras. Eu não interpreto as personagens do Lovecraft nada sob a ótica do racismo, e acho um bocado enviosado estarmos a pegar num homem que era um homem comum, que tinha crenças comuns, e por essa ordem de ideias fazemos lá a lei de Talião, mas a segunda parte, ou seja, olho por olho, dente por dente, até que toda a gente fique cega e desdentada, não é? Eu acho que esse espírito novo de vingança, de cancelar o Lovecraft, de cancelar o Robinson Crusoe, de cancelar a Lolita, não traz nada de positivo. Pelo contrário, é uma força de destruição da cultura, é uma força, e nós provavelmente nascemos todos nos anos 70, não é? Provavelmente fizemos nós próprios coisas, ou tivemos nós próprias expressões que, se fôssemos conhecidos e famosos e públicos e imortais como o Lovecraft, poderíamos também ser cancelado, mas acho de um imenso cinismo a tudo isso, num cinismo parecido... Ainda hoje eu às vezes digo coisas, eu que sou de cinquentão, às vezes digo coisas que as gerações a seguir começam logo e para mim são perfeitamente normais e não têm um fundo assim tão horroroso ou tão pouco ético como parece. Claro que depois eu penso um bocadinho e penso, ok, de facto faz sentido evoluir, mas eu tenho muitas vezes esta discussão, a censura está errada, pronto, acho que falámos disto já um bocadinho num dos últimos episódios. Para mim a censura está errada. Podemos discutir muitas coisas, pessoas que estavam bem, pessoas que estavam mal, eu acho isso tudo bem e acho que é importante, não podemos discutir. Mas para podermos discutir também temos que conhecer, não é? E também temos que descobrir, não é? Tudo é discutível, mas eu acho que hoje em dia há um culto narcísico da opinião que impede completamente o conhecimento. Nós, ao fim e ao cabo, quase todos nós estamos interessados em ter uma opinião e mostrar a nossa opinião. E perdemos amigos, perdemos oportunidades, perdemos leituras, perdemos pessoas queridas porque não sabemos gerir o facto ou seja, é muito mais importante para nós ter razão, é muito mais importante para nós ter uma opinião que nem sequer é fundamentada e que acaba com qualquer possibilidade de discussão, porque normalmente as pessoas estão muito certas de si mesmo, não permitem o avanço do conhecimento. Isso é histórico, é filosófico, mas parece que hoje em dia toda a gente tem muitas certezas e poucas dúvidas, e claro que nós podemos sempre argumentar. Portanto, eu acho um caminho extremamente perigoso querer mudar a história quando ela já está feita e consumada. E este revisionismo é uma coisa que
que nos vai afastando da realidade das coisas. O Lovecraft era um escritor, o Lovecraft entretinha-se a escrever. Provavelmente, ou muito provavelmente, essa questão das pessoas que mudam de figura, ou das pessoas que estão deformadas, não tem nada a ver com o facto dele ser racista, ou dele achar uma raça inferior. É uma teoria, não é definitivamente, a gente não sabe o que é que estava na cabeça do Lovecraft, mas podemos pensar que ele estava a usar a literatura para espiar os seus fantasmas, os fantasmas de um homem daquela época. Eu acho um caminho extremamente perigoso em que nós... Fernando, é sempre aquela questão, tu tens que separar, ou idealmente devias separar a obra do autor. Tu podes gostar da obra e tirar prazer e reconhecer talento, mas não suportas a interpretar de uma coisa completamente diferente e interpretar de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o autor estava a pensar e estava a sentir e estás aí a ver os teus monstros. Não é o Cat Stevens que virou fundamentalista há uns anos, que se converteu ao Islão e que depois teve umas tiradas muito infelizes sobre... Quem? Desculpa? O Cat Stevens. Sim. Sim. Eu ouvia Cat Stevens muito por alto, por causa de influências da mãe das minhas filhas. Não vou deixar de ouvir por causa disso. Agora, a figura em si pode-me repelir, mas vou apagar, vou deitar fora os álbuns, vou proibir que soe em minha casa. E quem diz Cat Stevens diz outro. E no outro dia era uma lista de 2 ou 3 que nos lembramos, como o Eric Clapton também é anti-vax, não é? Também propaga chalupices. Vou deixar de ouvir Eric Clapton porque o tipo é ignorante. E não se esqueçam de uma coisa, né? Que as pessoas polémicas, os autores ou os criadores polémicos, normalmente são os mais interessantes a longo prazo. Ninguém quer gajos todos certinhos. O que tu queres é gajos polémicos, subjetivos e eventualmente tão tendenciosos que tens uma reação emocional a favor ou contra aquilo que eles fazem, né? E eventualmente isso também os torna mais conhecidos. Sim, eu acho que esta tendência moralista peca por falta de substância. As pessoas embirram com alguém e a partir daí lançam uma campanha. Por exemplo, não tem nada a ver com literatura, mas lembro-me daquela apresentadora, Ellen DeGeneres, que eu não conheço, não é, pessoalmente, mas toda a história que começou a dar-lhe problemas foi um humorista que disse no Twitter: eu não acredito que Ellen DeGeneres seja uma pessoa tão boa, porque as pessoas não acreditam na bondade, as pessoas não acreditam, tão desiludidas com a sua própria vida. Isto é uma grande e perigosa bola de neve, não é? Porque esse humorista dava $2 a quem lançasse algum dirt sobre a Ellen. E as pessoas inventaram tudo, e isto é um princípio quase da propaganda nazi, uma verdade dita muitas vezes, é uma verdade distópica que depois vale assim. E é um mundo que me desilude bastante nesse aspecto, as pessoas não terem a curiosidade mental de saber o que é verdade. Nós temos imensos exemplos de teorias da conspiração, etc. Sim. E acima de tudo nós temos que ver que há valores que são maiores que as nossas opiniões. Há valores que há a famosa e morta, digamos assim, empatia, não é? Que nós fomos desistindo de tentar compreender os outros. E depois também não vejo qual é a utilidade de cancelar o Lovecraft. Porque se nós pensarmos muito bem, eu estava a falar disto com um conhecido meu, um amigo meu, que é o João Morales, vocês também conhecem. Sim. Ainda anteontem, nas correntes de escrita, ele disse que eu tinha uma versão um bocado romântica do fim dos tempos. Nós somos todos crianças da Guerra Fria, não é? Isto que está a acontecer agora não é nada que nos surpreenda. Não é? Nós sempre achámos, nunca pensámos que vivemos num mundo completamente nem é preto e branco. Vivemos num mundo que tem um ímpeto de destruição bastante considerável. Nós vivemos com isso, temos essa cultura, o day after. Será que os mísseis passam por cima de Portugal ou será que caem aqui? Nós tivemos essa educação, e a nossa literatura e até os próprios Municipal falam muito dessa possibilidade. E grandes livros e grandes filmes sobre esse período da Guerra Fria e essa tensão
Exatamente. Exatamente, grandes músicas, desde, sei lá, desde os Culture Club ao Sting, a coisas de heavy metal, toda a gente falou do Apocalipse, o thrash metal, era uma música que falava muito disso. Portanto, não é uma coisa que nos surpreende esta certa disfunção do mundo. Mas sempre soubemos também, e sempre nesses filmes, havia sempre um sobrevivente ou dois, ou uma espécie de arca de Noé, ou uma espécie de cápsula do tempo em que tinham os livros todos guardados, etc. Eu acho que temos que considerar, quando tudo estiver perdido, que nós também sabemos viver na clandestinidade e nós também sabemos, se calhar, e há tantos livros assim, recomeçar o mundo, tipo, como Na Estrada, de Cormac McCarthy, esse tipo de coisas, e há muita literatura assim. Agora, pronto, não é para concluir, porque isto é um assunto, não é infindável, não me satisfaz que haja esse movimento que está consubstanciado naquela série televisiva Lovecraft, que até era uma série interessante, mas que se foca num certo aspecto que nós, na verdade, não sabemos se será assim ou será a opinião do realizador, ou será uma opinião porque, na verdade, na altura, o próprio presidente dos Estados Unidos, a própria Constituição dos Estados Unidos, as próprias leis dos Estados Unidos eram segregacionistas, não é? E o Lovecraft era um homem da sua Sim, época. naquele tempo houve desfios de dezenas de milhares de pessoas vestidas do Ku Klux Klan, não é? Vestidas com os capuzes, a passarem pelas ruas de Washington, não é? Não era uma coisa assim tão escondida. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Olha, eu gostava que a gente falasse um bocadinho sobre estes 2 anos de Covid e que o Fernando falasse um bocadinho como é que isto foi para a banda. Mas antes disso, eu tenho que fazer aqui um anúncio, porque assim, nós a partir de agora vamos passar a ter um brindezinho especial para os nossos ouvintes. Então, temos um código promocional para oferecer aos nossos ouvintes e espectadores, porque isto também está no YouTube, no valor de 5 euros para descontar em compras na loja online da saída de emergência. E o código e as condições, portanto, as condições poderão ser consultadas na ficha técnica deste episódio. Agora, nós temos que vos dar um código. O código só vai estar aqui, não vai estar escrito, não vai ser comunicado em lado nenhum, e o Fernando é que vai escolher o código. Fernando, uma palavrinha até 8, 9 caracteres, 10 caracteres no máximo. Hermitage 666. Diz-nos só como é que se Com H ou sem H? Portanto, se quiserem uma pista, é o novo, o mais recente disco dos Municipal, que se chama Hermitage. Não está escrito em lado nenhum, só quem está a ouvir é que pode aproveitar. As condições estão na ficha técnica. E nós agora, para terminar isto, Fernando, nós viemos 2 anos, antes fossem 2 meses, 2 anos que parecem uma distopia de um livro da coleção Bang, em que de repente nós não sabíamos o que é que ia ser o dia da manhã, andávamos a lavar as laranjas quando as trazíamos do supermercado, máscaras, o que é que vai acontecer? Vocês, bandas que viviam da estrada e de concertos cheios de gente, isto foi, imagino eu, um grande trambolhão, um grande susto. Como é que vocês reagiram? Como é que estes 2 anos depois se desenrolaram para vocês? Nós, quando começou a pandemia, nós vínhamos de uma turnê bastante intensa. Tínhamos tocado 53 datas em 60 dias. E depois estávamos a preparar, tínhamos um certo período de descanso, não é? Estávamos a preparar para não só para gravar o disco novo, o tal Hermitage 666, também é um código promocional, mas o disco chama-se só Hermitage ou Hermitage. E tivemos várias mudanças também de formação, foi um bocado uma consequência dessa tensão. E quando começou, principalmente a pandemia e o confinamento, foi feito, penso eu, um bocado para tentar parar a grande velocidade do mundo, não é? E tentarmos todos, enquanto comunidade, primeiro, porque acho que houve esse sentido primeiro, que depois foi diluindo com tantas regras, tanta desinformação, etc. Porque isso também faz vítimas, não só o vírus, na minha opinião. Eu comecei a pensar bem também qual era o papel da cultura e da música dos Municipal em particular na vida das pessoas. Que espécie de contributo nós poderíamos ter
numa coisa destas, pronto. Houve vários músicos, eu confesso que não concordo nada com eles, que romantizaram. De vez em quando os músicos estão muito virados para si mesmo, para as suas carreiras. E parece que o mundo gira à nossa volta. Não é o caso, nós também nos treinamos para fazer isso, não é? Mas eu via muitos músicos, até colegas meus, dizer, isto é ótimo, porque agora dá para parar um bocado, estar com a família. Mas nós temos sempre tempo para estar com a família, nós temos sempre tempo para estar com os amigos, e temos algum tempo também para fazer aquelas coisas que queremos fazer. Portanto, eu não acho, ao contrário de muita gente que disse, principalmente na área da música, que isto fosse uma coisa enviada, não sei por quem, para os músicos descansarem um pouco da sua vida dura. Não. E para lerem livros, não é? Aproveitar para Sim, ler. exatamente. E não aproveitaram, pelo menos. Agora, quando começou a evoluir, nós tentámos primeiro não sair do radar das pessoas. Foi complicado, porque tínhamos as mãos atadas, muitas vezes, pelas regras, principalmente pelas regras da DGS e das suas congêneres lá fora, mas ainda conseguimos ir gravar um disco. Em 2020 fizemos alguns concertos que eu guardo na memória como uma lição e não propriamente como aqueles concertos em que a gente sai de lá de alma lavada, por assim dizer. Mas nós eu tento sempre ver as coisas de diversas maneiras. Uma pessoa que vai ver um concerto de Municipal atado a uma cadeira praticamente e com máscara, não é o ambiente certo. Ainda por cima a nossa música é de proximidade, há mosh, há saliva, há suor. Mas, em todo o caso, o que me convenceu e o que me convenceu a fazer mais coisas dessas, inclusivamente passando para o formato de streaming, nós nunca fizemos nada pré-gravado, nós fizemos 3 streamings, sempre live com o público, mesmo amordaçado, entre aspas. Mas também uma enorme prova de dedicação, uma enorme prova de amor, porque não, esses fãs de Municipal, quer cá, quer lá fora, porque depois nós em 2021 começámos também a tocar lá fora, sujeitarem-se a essas condições para virem ouvir a banda que lhes fazia falta. No nosso caso, a nossa, mas também no outro caso de outros artistas, também tocaram nas mesmas condições. O que eu aproveitei para fazer nos Municipal, como nós também fazemos a nossa administração, foi cobrar dívidas, confesso. Eu especializei-me bastante. Transformaste num homem do fraco. Quase, mas porque tinha tempo para isso, em administração, em direitos conexos, todo esse dinheiro que pertence às bandas e que nós geramos e que muitas vezes nos passa ao lado, eu fui buscá-lo porque é nosso e é-nos devido e é fruto do nosso labor também. Agora, passado 2 anos e meio, acho que é tempo de mudarmos de perspectiva. Eu vim de uma turnê, foram apenas 7 datas, Paradise Lost, mas souberam pela vida. E porquê? Porque, e não tem nada a ver com uma opinião que eu tenha ou deixe de ter, porque os próprios especialistas e virologistas também não se entendem. Portanto, eu acho que há aqui um colapso. O Covid não só é um vírus, como é um colapso de tudo em que nós acreditávamos. Estado social, autoridades de saúde. Quantas vezes nós fomos no próprio dia confrontados com uma coisa e com o seu contrário. E isto, acho, também provocou bastantes danos, provavelmente tantos ou mais danos que os vírus. Eu tenho 3 doses da vacina. Aliás, este ano até reforcei com a vacina da gripe, porque também já vou para os 50, 47, vou fazer 48. Portanto, disse, por que não? Vou dar aqui este bónus, não é? Mas, na verdade, quando eu digo que Portugal, por exemplo, tem que mudar de perspectiva, tal como a Inglaterra já mudou, as pessoas acham logo que eu, por exemplo, eu não falo muito em público sobre estas coisas, mas és anti-vacinação. Portanto, isto não está polarizado, isto está fragmentado em 1000 pedaços, em que nós não conseguimos sequer compreender a escolha de outra pessoa, por exemplo, da não vacinação, e ostracizamos logo essa pessoa, quando não conhecemos sequer a história. Porque é que não é? Será que tem alguma dificuldade? Será que podemos ajudar? Portanto, a empatia, que já estava pela rua da amargura, morreu também um pouco com o Covid, e poderia ter sido uma oportunidade de nós repensarmos a maneira como nos damos uns com os outros. E o Hermitage fala muito disso, do distanciamento social, do ermita que se farta e que vai para o deserto, mas que a história não acaba aí. Ele volta à sua comunidade
para trazer a paz, para trazer a luz, para trazer os ensinamentos, para trazer as coisas que aprendeu na sua meditação. E nós hoje em dia somos incapazes de equacionar esse regresso, entre aspas, metaforicamente falando, do ermita que nos pode ensinar. Portanto, nós fizemos aquilo que os músicos fazem, adaptámos-nos e demos luta. E quando vier o próximo confinamento, que eu espero que não, Que não venha. porque assim, não quero usar máscara e não quero mais doses de vacina. E há pessoas que vão dizer, mas isso é mau. Não, não é mau, era bom. Porque as pessoas já não sabem o que é mau. Era bom que a gente não tivesse que tomar mais nada, ou que as coisas se normalizassem e nós pudéssemos andar sem máscara. Ninguém no seu perfeito juízo, quer seja covideiro ou anti-covid, não interessa, porque não tens que ser uma coisa dessas eu não sou nada disso. Vou vendo as situações, com os municipal também, vamos vendo as situações. Por exemplo, nós tivemos um concerto de Halloween, que é uma festa anual que nós fazemos no Montijo. Nós fartámos de contactar os delegados de saúde, etc. Nem sequer resposta tínhamos. E fizemos o concerto, aproveitando aquele cruzamento, de vez em quando havia aquelas pequenas libertações, não é? Mas com responsabilidade fizemos o concerto e éramos nós e os Bizarro Locomotiva, as pessoas estavam com muita fome, não só das bandas, mas de um concerto assim, sem certificados, sem nada, e estava pessoas de máscara, mas era, sei lá, no universo de uma pessoa estavam para aí 20 pessoas de máscara, não houve ali nenhuma variante municipal, nem nenhuma variante Bizarro Locomotiva, nem nenhum surto no Montijo. Portanto, as coisas fizeram-se, mas eu acho que se havia uma péssima altura para haver uma pandemia deste tipo, era agora. Principalmente com o tipo de política e o tipo de governação e o tipo de informação social que nós temos. Eu acho que isso foi uma parte extremamente importante da pandemia. Acho que também foi uma verdadeira pandemia e criou um ambiente de medo, de desconfiança, de quem é que te passou o Covid, quando as pessoas não, pronto, muita gente não morre Covid, a maior parte das pessoas que a taxa de recuperação é de 80 e tal %, penso eu, mas independentemente disso tudo, fomos entrando aqui numa espiral distópica, como tu disseste, e agora vai ser um novelo muito difícil de desenrolar. E como é que nós podemos desenrolar este novelo? Fazendo coisas simples. O primeiro concerto Paradise Lost foi em Glasgow, as pessoas estavam sem máscara, era permitido estar sem máscara. Eu atravessei o público para ver um bocadinho de Paradise Lost, sou fã. Houve várias pessoas que me interpelaram para uma fotografia, para um aperto de mão, para um abraço, pessoas que falaram aqui na minha cara. E eu falei com elas e por acaso já testei 2 vezes, estou negativo. E tem que ser assim, um pouco voltar ao normal, não é ter aqui toda a gente, agora vamos fazer uma coisa ali na Praça do Comércio, uma grande manifestação. Voltar ao normal é estes pequenos gestos que vão ser muito importantes. Mas este período foi horrível para qualquer pessoa. Não há qualquer espécie de romantismo. Claro, a minha família gosta de estar com eles, mas isto não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também do nosso estilo de vida, é o que nos define. E isso foi-nos roubado e, na minha opinião, continua a ser, e temos que definitivamente arriscar. Porque às tantas eu brinco com os meus colegas, se vamos todos morrer, por que não viver um pouco? E realmente, se calhar, isso será a mensagem que eu diga a mim mesmo. E claro, não há provavelmente profissão mais adaptável que os músicos. Os músicos tocam à chuva, tocam ao frio, tocam bêbados, tocam com pneumonias, tocam com braços partidos. Ainda agora o vocalista Sepultura tinha uma perna partida, voltou ao palco, veio dos Estados Unidos com uma perna partida, esteve ali impecável. Temos essa... eu não gosto da palavra resiliência, porque hoje em dia é uma palavra... Resiliência parece, mandem-nos o que vocês quiserem e a gente aguenta. Eu gosto mais de resistência e regeneração. Acho que são 2 palavras mais... sonantes, mais importantes e mais inspiradoras do que estar ali na resiliência. Temos que ser resilientes e resilientes, que até foi um filósofo, Francis Bacon, que cunhou essa expressão, e depois houve outro psicólogo, agora não me estou a recordar o nome, tenho ali um livro dele, que depois foi desenvolvendo essa característica, mas muito para além disso, nós temos que pensar em resistir, que já está feito, e agora em regenerar, que acho que é o mais importante que podemos fazer agora.
Epá, e que 22 seja realmente o ano do fim das máscaras, o fim dos confinamentos. Pá. Agora E que as pessoas no carnaval e tudo. aqui, só no Carnaval as máscaras. Sabes que em Portugal nós fomos o único país da Europa que durante o confinamento leu menos do que lia antes do confinamento. É assim um daqueles fenómenos que só nós portugueses a conseguimos. Em Espanha bateram-se recordes de vendas de livros, em França bateram-se recordes de vendas durante o confinamento, em Portugal leu-se menos com as pessoas em casa. Pá, não sei se estavam a ouvir Municipal, mas estavam a Não, fazer... as pessoas, muitas das pessoas, não todos, mas muitas das pessoas, nós cultivamos muito o amor pelos livros e estou sempre a dar conselhos de livros a fãs que me pedem. Mas sim, sabes que eu tenho sempre algum pudor em puxar as orelhas a Portugal. Mas de vez em quando são bem puxadas, porque as pessoas vão dizer assim, lá fora é que é bom. E só vimos desde o princípio da nossa carreira, se a gente diz qualquer coisa, lá fora é que é bom. Mas... lá está, é difícil passar, nós todos amamos livros, não é? Somos todos bookworms, mas o livro é mesmo, quando as pessoas dizem, eu preciso de tempo a mim próprio. O livro é esse tempo para ti próprio. Não é o Instagram, não é o Facebook, porque aí não estás a ser tu próprio, estás a ser uma versão, uma projeção, se quisermos, enquanto que no livro nós permitimos-nos, ou o autor permite-nos, nós inscrevermos um pouco o que é a árvore, o que é aquele rio que está a passar à nossa frente, são as nossas memórias que estão ali, quase como um livro. Os livros são quase... eu acho a literatura, quando nós lemos um bom livro e nos desperta a imaginação, é quase como um livro de colorir, percebes? Está ali o livro de colorir e nós vamos pintando, estão lá as formas. E realmente eu li essa notícia, e pronto, embora as estatísticas hoje em dia significarem o que significam, mas na verdade acredito nessa estatística, porque muitas das pessoas que estão ao meu lado e ao meu redor também não leem, não conseguem fixar num livro, ou não têm tempo, etc. É assim, eu também não sou uma pessoa cheia de tempo, mas, por exemplo, tenho uma rotina... leio sempre ao pequeno almoço. O meu pequeno almoço é bastante longo. Não porque estou a comer, mas porque estou a ler e gosto, etc. E depois leio, posso ler às refeições, posso ler ao almoço, ando sempre com um livro desde, sei lá, dos 13, 14 anos, porque é esse contacto, esse objeto familiar que me permite... É um hábito, não é, Fernando? É assim, É tu um ou tens o hábito, hábito ou não exatamente. tens o hábito. E é um E hábito tempo que... para ler temos todos. Nem que Também seja na acho. casa de banho. Exatamente. Pode dizer não Sim, ter é. o hábito de ler. Olha, o João, que é o nosso responsável técnico e sonoplasta, ele estava a perguntar, tu és Já daquelas está aqui. pessoas que lês um livro ou que estás a ler 4 ou 5 ao mesmo tempo? Eu tenho... sei lá, é uma pergunta difícil porque eu faço as duas coisas e nenhuma delas. Por exemplo, eu quando vou para turnê, uma turnê mais longa, eu levo sempre três livros, pelo menos. Depende da turnê, posso levar mais. Ainda agora partiu o meu Kindle, tenho que comprar outro. Porque, apesar de não ser o meu método de leitura preferido, é super prático. Pronto. Mas eu levo sempre um livro de não ficção, levo sempre um livro de poesia e levo sempre um romance. E leio os três. Pronto. A poesia é uma coisa que eu não tenho que estar a ler, o romance é uma coisa que eu tenho que estar a ler para não perder o fio à meada, e a não ficção também posso ir lá picando. Mas sou mais pessoa de ler um livro, posso ir picando o outro, mas gosto de terminar e depois voltar para o outro. Não tenho essa capacidade de ler 4 ou 5 livros diferentes, gostava, mas depois começa a confundir-se na minha mente onde é que acaba um e começa o outro. Portanto, prefiro até ler um livro de cada vez, sim. Ok. Pessoal, eu tenho 2 perguntinhas depois no final, rápidas para o Fernando, sobre a banda. Luís e Bruno, tem alguma coisa sobre livros, sobre o que é que seja? Epá, não. Eu gostava- Força, Luís, força. Eu gostava de perguntar, isto é voltarmos um bocado atrás no tema, quando estávamos a falar de monstros e do Lovecraft e daquilo que os monstros representam para nós e os monstros no imaginário, estava aqui a tentar pensar, então, e os monstros portugueses? Temos monstros desses? Conseguimos ir buscar à nossa memória, à nossa memória como povo, aos nossos mitos, conseguimos ir buscar monstros que nos inspirem, olha, por exemplo, até para a música, mas não só para a música, para a literatura? O que é que vocês Sim, acham?
Há aqui uma editora em Alcobaça que tem um trabalho muito giro, eles são muito esforçados, que é a Escafandro Edições, não sei se vocês já ouviram falar deles. Sim. Tem uma história ilustrada do rock, é muito gira e internacionalizou-se, e eles têm um livro exatamente sobre o bestiário tradicional de Portugal, os olharapos, sei lá, as ninfas do Tejo, os tritões, todas essas coisas. Para mim, há um grande folclore português de monstros, há um grande folclore português na literatura, também de monstros. Eu, por acaso, os livros que tinha aqui, só por curiosidade, eu tinha este livro de umas senhoras, que era da Apenas Editora, que era As Viagens do Diabo em Portugal, que é um livro muito engraçado também, que é só histórias do diabo, ponto do diabo, o diabo que se cruzou com o camponês, etc. Eu acho que Portugal é um país extremamente místico nesse aspecto. Não sei se tem a ver com a nossa costela, link perdido com a cultura celta também, mas há muito, muito manancial, um panteão. Nós trabalhámos algumas dessas coisas. Por exemplo, o meu pai atrás dos montes, e no novo romance que eu estou a escrever há uma personagem que nasce em Trás-os-Montes, que é uma mulher que é um pouco ninfomaníaca, um pouco não, é mesmo ninfomaníaca, e ela conta uma história da primeira vez que viu um pénis. Essa história foi o meu pai que me contou, eu depois fiz à minha maneira, não é? Em que o meu avô de Trás-os-Montes ia ao wolframio, não é? Ao minério, como se costumava dizer, e haviam, eu não sabia se era, pronto, isto é claro que são lendas e mitos locais, mas havia sempre uma chácara de bruxas, não é? Nos campos, que andavam por lá, se calhar eram mulheres histéricas, no sentido freudiano, etc., e para elas se calarem com aquele som que perturbavam e que tentavam os mineiros, eles urinavam e mostravam-nos os pénis. Por exemplo, na terra do meu pai, em Mondinho de Basto, há uma história de um lobisomem, que também está nesse meu livro, que não é um lobisomem, é um carneiro. E porquê? Porque não havia lobos, não é? Mas havia carneiros. E os carneiros, se calhar, trasmalhavam-se, iam partir as regas, etc. E eles faziam dessas histórias. Portanto, eu acho que há um grande manancial, e até na própria literatura, não só de monstros, como também de monstros mais humanos. Eu lembro-me sempre do Alma Grande, do Miguel Torga, que é um conto sobre o abafador, não é? Sobre alguém que pratica a eutanásia em pessoas com doenças e terminais. E é um conto que ele vai buscar a tradição portuguesa. Agora, há outros monstros. A Assembleia da República está cheia deles, mas esses não são divertidos e não vale a pena escrever livros sobre eles, não é? Olha, antes do Luís fazer a pergunta dele, deixa-me fazer só uma perguntinha que eu tinha aqui debaixo da língua, e ainda bem que tu até foste tocar no assunto e tudo. Quais são os teus hábitos de escrita? Como é que tu escreves? Meus hábitos de escrita é pura diversão. Eu escrevo completamente no caos doméstico. Eu tenho o Fausto, não é? E eu neste momento estou no meu escritório, estou sempre, vocês devem ter aliás, estão a falar dele, e o meu está sempre em perpétuo movimento, tipo Carlos Paredes, não é? Com discos, com livros, com coisas que eu tenho para fazer, e papéis, e não sei o quê. E de vez em quando, quando quero ter mais sossego, venho aqui, mas para escrever, não consigo escrever aqui. Escrevo na mesa da sala, com o Fausto a ver o YouTuber, aos gritos, o Onte, o Filipe Neto, os 7 minutos, os rappers brasileiros, tudo isso que ele gosta, e sempre com a minha mulher, a Sónia, olha, já viste isto, já viste. E eu consigo escrever assim. Quando estava a escrever o meu romance, que é uma coisa, como o Luís sabe, que é uma coisa mais de concentração, não é? Que a gente precisa estar. Eu escrevi assim e agora habituei-me. Aliás, quando estava a escrever umas letras para o Municipal, eu costumava passar algumas férias em Almograve, ali na Longueira, Almograve, ali no sudoeste vicentino, Costa Vicentina. E uma vez os meus amigos, há ali um sítio ótimo para tu escrever. Eu levei-me uma caneta, uma sebenta, não sei o quê. Depois eles queriam-me lá deixar no meio de umas rochas. Eu não quero escrever no meio das rochas. Isto eu acredito profundamente que a inspiração é interior. Percebes? De vez em quando sim, preciso de um bocado de sair. Diz, calem-se lá que eu agora estou aqui a matar uma personagem, ou esta vai subir aqui. Mas não tenho aquele sítio de escrever.
Acho isso super romântico, aqueles escritores que têm a sua oficina, tipo Philip Roth, etc. Mas eu não tenho isso. Escrevo no mais puro dos caos, acho que a cabeça esteja lá. Não há problema para mim estarem a gritar comigo e estarem a falar, porque também, se estiver muito concentrado, nem sequer os ouço. Sim, é verdade. Uma pessoa que se habitua a ler na confusão apaga para o resto É verdade, isso é uma da coisa ideia. fantástica de ler. Teres essa oportunidade de fechares e depois estar ali. Pronto, por exemplo, a tua mulher ali já falou meia hora e disse: assim não ouviste nada. Não, estava a ler aqui o Lovecraft, ou estava aqui a absorver. Tantas vezes que eu queria sair em Carcavelos e fui parar à parede e ao Sim, Estoril. sim. Olha, assim, duas perguntas muito rápidas sobre a banda para terminarmos. Quando é que vocês gravam outro álbum em português? Está nos planos. Eu estou a escrever 2 álbuns agora. Já mudei várias vezes. Agora estou interessado em fazer, como disse há pouco, provavelmente um álbum que aborde a literatura, não a literatura, mas livros específicos. Fazer cada canção um livro, e vai ter algumas canções em português, pelo menos uma ou duas, porque vou abordar um livro português, tenho muito para onde escolher, e um livro também do Brasil. Eu e o Pedro Paixão, pronto, que decidimos mais os destinos, o que é que vamos fazer agora. Estamos um bocado, ainda não sabemos, ainda não harmonizámos, porque eu queria muito fazer um álbum em português. Agora estou à procura de um assunto, já tive vários assuntos. O 1755 foi um assunto fantástico, e foi uma experiência que nos abriu, sem dúvida, uma janela, porque aquilo nasceu ser um EP, depois tornou-se um álbum. Nós ficámos super entusiasmados, porque misturava o terremoto de Lisboa, tudo o que aconteceu, toda a parte da catástrofe, mas também do renascimento, da consequência social, mas também emocional e política. Olha, deixa-me dizer-te que esse é o meu álbum favorito dos Municipal. Sim, e eu gosto muito de outros. Sim, mas eu acho que correu muito bem. Esse álbum foi uma surpresa até para nós próprios. Até a própria expressividade do álbum é diferente. Eu cantar em português, eu consegui interpretar aquilo de uma maneira bastante diferente, porque é óbvio, é a minha língua natural e eu penso nela. Por isso, nós vamos fazer 2 álbuns, provavelmente um em 2023 e um em 2024, e um deles vai ser em português. Eu já tenho várias letras escritas, mas ainda estou à espera, estou quase lá, eu sei, mas ainda estou à espera do 1755, parte 2, não é? Vamos fazer outro, e podia-se fazer outro álbum sobre outros aspectos do terremoto, porque também tem aquelas cenas todas poéticas que eu tive de deixar de fora, os animais a fugirem, antes da catástrofe, etc. Não deu para meter tudo no disco, mas vai um dos nossos próximos 2 álbuns vai ser em português, sim. E uma dúvida, como é que os fãs estrangeiros, que não entendem patavina de português, reagiram a um álbum cantado em português? De uma maneira que até a mim me surpreendeu. Por exemplo, nós fomos à Rússia a tocar, que é um país que nós gostamos muito de tocar, somos super bem recebidos. Há muito preconceito, e há muito, hoje em dia, principalmente, hoje mesmo em dia, mas as pessoas, por assim dizer, não têm nada a ver com aquilo que se passa na esfera política e militar, infelizmente, pagam. Aliás, são as principais vítimas, claro, de parte do governo que lá tem, não é? Mas tivemos mais gente do que propriamente nos outros discos, porque, por exemplo, estou a dizer a Rússia, como podia dizer outros países, porque eles sabiam, apesar de ser em português, que era um álbum sobre uma catástrofe, era um álbum sobre história, e eles gostam muito de história. E era um álbum mais teatral, ao vivo. Foi excelente a reação, porque as pessoas, não percebendo a língua, lá está, perceberam a mensagem, perceberam o que é que eu estava a falar, perceberam o que é que eu estava a interpretar. E era um concerto muito mais teatral, em que eu vestia um doutor da Praga, e depois andava de chapéu e de lanterna, etc. Nós fizemos isso também para encurtar a distância da língua. Como tu ias ver uma peça ou uma ópera em alemão e ter uma encenação que te permite estar dentro lá e que a barreira da língua não te afaste. Portanto, foi excelente, foi um álbum muito bem sucedido. Claro que houve 2 países particularmente felizes com o disco, foi Portugal e o Brasil. Ainda por cima fizemos a Lanterna dos Afogados, os Paralamas do Sucesso. Eu ia te perguntar como é que essa ideia veio. É que a música é fabulosa, mas como é que vocês foram... Que cena? Pronto, uma das minhas missões em Municipal é ter essas ideias malucas. Eu não gosto de dizer fora da caixa, porque não são. O que é fora da caixa? Pronto,
E eu, quando nós tínhamos, pronto, a primeira ideia foi fazer o EP, depois evoluiu para o disco em 1955, o EP chamava-se Ruínas, que é uma das canções, mas depois evoluímos para um full álbum, e eu achava que tínhamos de ter ali um remate de uma canção que transmitisse alguma escuridão, mas alguma tranquilidade também. E eu conhecia, tal como vocês, a Lanterna dos Afogados das novelas. Exatamente. Uma letra lindíssima, dos Paralamas do Sesc, que são uma grande banda, que eu gosto não só da Lanterna dos Afogados, mas também de diversa música deles. E eu depois levei aos meus colegas, ao Ricardo e ao Pedro, e eles disseram assim, a sério, como é que a gente vai? Eu disse assim, pronto, esqueçam a música original, quer dizer, não esqueçam, a letra é fantástica, expliquei-lhes, isto é uma letra que fala das mulheres, acho eu, na Bahia, que vão esperar os homens que foram para a faina, que foram para o mar. Uma letra que podia ter ser escrita em Vila do Conde, ou na Nazaré, sei lá, ou nas Ilhas, ou nos Açores. É uma letra que aproxima muito os universos piscatórios, quer de Portugal, quer do Brasil, esse drama que é da Lanterna dos Afogados, não é? Acho que o nome é bem explícito, mas depois eu disse, eu não quero uma coisa tipo Paralamas do Sesc, quero uma coisa tipo type O negative, percebem? Uma coisa arrastada, doom, negativa. E eles, sim, já percebemos. E era arrepiante. Eu, a primeira vez que tocámos no Brasil essa canção foi em... Onde é que foi? Não foi em São Paulo, foi no Recife. E eu não podia enganar, porque é um clássico, não podia enganar numa coisinha da letra, porque toda a gente estava a cantar, mesmo na nossa versão, que é completamente tenebrosa, não é? Que não tem nada a ver com aquela coisa dos Paralamas, apesar do original ser um grande sucesso. Olha, lá está, estranharam, mas entranharam, não é? Como se costuma dizer. E foi um momento porreiro, porque eu acho que quando nós fazemos uma versão, nós já fazemos várias versões, quanto mais surpreendente for, e quanto mais afastado do nosso estilo for, melhor, na minha opinião. E esta realmente funcionou muito bem. É uma música surpreendente e puríssima. Tinha tudo a ver, na minha opinião, era o remate perfeito para um álbum sobre o terremoto de Lisboa, apesar daquela canção não ter nada a ver com o terremoto, mas tinha a ver com o mar, com as caravelas, ou com os barcos a levarem os corpos, com os despojos que depois tudo veio, toda aquela acalmia pós-terremoto, acho que tinha muito a ver com essa canção e acertámos. Olha, antes de terminar, então, última pergunta. Vocês foram a um festival Bang, onde tu cantaste meia dúzia de músicas unplugged, portanto, só viola e voz. Porquê que vocês não fazem um álbum assim? Nós temos um álbum gravado assim, vamos ter que regravar algumas partes, chama-se Sombra. Nós fizemos uma digressão assim, não era só viola e voz, tinha um bocadinho mais de coisas, teclados, percussão, tinha um quarteto de violoncelos, tinha um terceto de vozes femininas também. E as nossas músicas, nesse formato, algumas das músicas também funcionam super bem. É um dos projetos que nós temos, porque aqui há uns anos... eu tinha estado nos Amália hoje, nós tínhamos tocado todos os teatros portugueses e vimos que aí sim havia um trabalho muito, muito interessante na rede de teatros e nós achámos, mas o heavy metal não chega aqui. Nós agora tocamos teatros, ainda, pronto, vamos tocando teatros e as pessoas levantam-se agora quando se podiam levantar e é um concerto de heavy metal. Mas nós fizemos um concerto específico para os teatros, trabalhámos com um produtor, era um concerto muito bonito chamado Sombra. Em Lisboa tocámos 3 São Jorge esgotados, depois fomos ao Porto à Casa da Música, esse tipo de circuito, portanto é uma coisa que está nos planos. Nós não queremos é fazer tudo ao mesmo tempo, porque nós não fazendo tudo ao mesmo tempo permite esticar um bocadinho a longevidade da banda, e isso é um projeto também melhor quando a gente não estiver tão dispostos ao elétrico, assim, um projeto de transição entre álbuns, etc. Mas temos nos planos. Nós guardamos tudo nos Municipal, nós gravamos os concertos todos em vídeo e em áudio. Hoje em dia é muito, muito importante. Toda a gente está obcecada pelos conteúdos. Nós não estamos obcecados, mas sabemos a importância de termos os nossos próprios conteúdos. Qualquer dia vamos ser uma banda completamente independente de editores, vamos poder fazer o que quisermos com a nossa música e já estamos a criar um acervo que depois vamos disponibilizar aos fãs, claro. Espetáculo. Olha, Fernando, pessoalmente, gostei muito de receber aqui no Bangcast. Falámos um pouco de tudo, autores, Covid, música. O inevitável Covid, infelizmente.
Epá, havemos de voltar outra vez um dia para falar de pós-Covid, de se calhar já do vosso próximo álbum, novos projetos. Pá, gostei muito, olha, muito obrigado, tudo bom para a banda. Foi um prazer, queria agradecer, queria saudar o vosso trabalho também, é super importante. Conheço o Luís há mais tempo, sei que ele nunca desistiu, foi um trabalho de paixão que entretanto cresceu. E realmente é bom, estes exemplos são fantásticos, mesmo no sentido da literatura fantástica também, porque, ao fim e ao cabo, eu encontro até um paralelismo entre o que os Municipal fizeram e o que o Luís fez, com a saída de emergência, com os seus colaboradores, com vocês, com este podcast, foi começar naquele nicho, ainda me lembro, ainda tenho esses primeiros livros, O Intruso, acho eu, Sim, Lovecraft, etc., que hoje em dia se calhar já vale, não sei como é que é os livros, mas, por exemplo, os discos Municipal da antiguidade valem imenso dinheiro, Discogs, coisas de colecionadores. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade e mandar um grande abraço, saúde e sorte para todos os ouvintes e telespectadores. Telespectadores é muito anos 80. YouTube sei lá, readers, sim. players, não sei. Sim. Witches and Wolves, como a gente costuma dizer. Um grande abraço para vocês. Ok, muito obrigado. Olha, tudo obrigado, bom então. E muita saúde e muitos concertos. Venham eles. Tchau, Luís. Tchau, Bruno. Tchau. Tchau.